No coração da Europa medieval, uma figura se destaca entre as narrativas de fé e caridade, Edwiges da Silésia, ou como é conhecida na Polônia, Jadwiga Śląska. Sua história transcende os séculos, ecoando um legado de compaixão e generosidade que ressoa até os dias atuais. Nascida em Andechs, no ano de 1174, Edwiges foi agraciada com uma posição privilegiada na sociedade da época. Contudo, sua vida tomaria um rumo marcante após a tragédia que abalou sua existência, a perda do marido e dos filhos. Diante da dor e da desolação, encontrou consolo e propósito em sua fé, buscando refúgio no seio da religião. Foi no mosteiro onde sua filha assumirá o papel de abadesa que Edwiges encontrou um novo lar e um novo propósito. Longe dos salões nobres e das cortes luxuosas, dedicou-se integralmente à causa dos menos favorecidos. Com uma determinação incansável e um coração repleto de compaixão, utilizou sua própria fortuna para erguer hospitais, escolas, igrejas e conventos, transformando a paisagem física e espiritual ao seu redor. Mas o seu verdadeiro legado vai além das construções materiais, reside na sua incansável luta pelos oprimidos e desfavorecidos. Edwiges tornou-se uma voz para aqueles que eram marginalizados pela sociedade, especialmente os endividados. Em uma época em que as dívidas podiam levar à prisão e à desgraça, ela ergueu-se como uma protetora dos que não tinham meios para pagar o que deviam. Sua presença nas celas das prisões, oferecendo conforto e esperança aos encarcerados, tornou-se lendária, alimentando a devoção popular que a acompanha até os dias de hoje. Em 1267, a Igreja Católica reconheceu oficialmente a santidade de Edwiges, canonizando-a como Santa Edwiges. Seu exemplo de abnegação e serviço desinteressado ecoa através dos séculos, inspirando gerações a seguir seus passos de amor e compaixão pelos menos afortunados. Assim, no dia 16 de outubro, celebramos não apenas a vida de uma santa, mas também a mensagem atemporal de solidariedade e esperança que ela deixou para o mundo. Santa Edwiges, protetora dos pobres e endividados, continua a ser um farol de luz em tempos de escuridão, lembrando-nos do poder transformador do amor e da generosidade. Edwiges, cujo nascimento remonta ao ano de 1174 na Alemanha, emerge como uma figura que transcende as fronteiras do tempo e do espaço. Filha do duque Bertoldo IV de Merânia e de Inês de Rochlitz, ela foi criada em meio ao esplendor da opulência, contudo, sua vida foi permeada por uma simplicidade e humildade singulares. Seu verdadeiro tesouro residia no amor incondicional a Deus e ao próximo, uma virtude que guiaria cada passo de sua jornada terrena. Aos tenros 12 anos, Edwiges uniu-se em matrimônio a Henrique I, conhecido como o Barbudo, príncipe da Silésia, uma das subdivisões do território polonês na Idade Média, e hoje uma região administrativa da Polônia. Desse enlace, floresceram 6 rebentos, embora 2 deles tenham partido prematuramente. Dotada de cultura e perspicácia, Edwiges não se limitou ao papel de esposa e mãe, mas também assumiu o compromisso de guiar a educação religiosa de sua prole e de seu esposo. Assim, a trajetória de Edwiges revela-se não apenas como um conto de nobreza e linhagem, mas como um exemplo de fé vivenciada e de devoção genuína. Em meio aos salões ornamentados e aos deveres palacianos, ela encontrou sua verdadeira missão: servir a Deus através do serviço aos mais necessitados. Sua vida é um testemunho eloquente de que a verdadeira grandeza reside na simplicidade e no amor desinteressado ao próximo. Neste mundo frenético e muitas vezes egoísta em que vivemos, a história de Edwiges ressoa como um convite à reflexão e à ação. Ela nos lembra que, independentemente de nossa origem ou status social, todos podemos fazer a diferença através de gestos de bondade e compaixão. Que possamos, assim como Santa Edwiges, encontrar nossa verdadeira riqueza no amor a Deus e no cuidado pelos nossos semelhantes. A vida de Edwiges é um testemunho vívido de devoção e entrega à sua fé. Uma mulher de profunda comunhão com Jesus Cristo, ela mergulhava em oração e contemplação, encontrando sua força e sustento na presença divina. Sua jornada espiritual era marcada por uma disciplina rigorosa, envolvendo jejuns diários que iam além do mero cumprimento de um ritual, mas sim uma expressão tangível de sua entrega a Deus. Nos dias de jejum, Edwiges limitava-se a uma dieta espartana, consumindo apenas alguns legumes secos em determinados dias da semana. O domingo, a terça-feira, a quinta-feira e o sábado eram marcados por essa privação alimentar, enquanto nas quartas e sextas-feiras restava-lhe somente pão e água. Essa abstinência não era um fim em si mesma, mas sim um meio de fortalecer sua conexão espiritual e sua consagração a Deus.
No período do Advento e da Quaresma, as restrições alimentares tornavam-se ainda mais intensas, chegando ao ponto de Edviges comer apenas o suficiente para evitar desmaios. Seu esposo, por sua vez, não compartilhava da mesma visão de renúncia e austeridade. Em uma quarta-feira de Quaresma, ele expressou sua insatisfação diante da mesa posta apenas com água, enquanto ele preferia vinho. Diante desse desafio, Edviges, em sua humildade e confiança na providência divina, ofereceu-lhe uma taça que, para surpresa de todos, continha vinho. Esse episódio não foi um evento isolado, mas sim um entre muitos sinais e milagres que Edviges realizou ao longo de sua vida. Mais do que simples prodígios, esses feitos extraordinários testemunhavam a presença constante da graça divina em sua existência, bem como sua profunda união com o sagrado. A história de Edviges nos desafia a refletir sobre os limites do nosso próprio compromisso espiritual e a profundidade de nossa entrega a Deus. Sua vida nos lembra que a verdadeira devoção não se mede apenas por rituais ou observâncias externas, mas pela sinceridade de nosso coração e pela profundidade de nossa comunhão com o divino. Que possamos, assim como Edviges, buscar uma vida de oração e serviço, encontrando em Deus a fonte de toda graça e milagre. O tempo avançou e, como todos os seres humanos, Edviges não escapou das agruras da enfermidade. Uma doença grave a acometeu, lançando-a em um estado de fragilidade física que desafiava sua resistência e sua devoção ao jejum. O bispo Guilherme de Módena, representante papal naquelas terras, viu-se compelido a intervir com firmeza, ordenando o fim do jejum rigoroso que tanto caracterizara a vida da santa. Para Edviges, essa imposição representava uma mortificação ainda mais profunda do que sua própria enfermidade, tal era o seu compromisso com a renúncia e a penitência em nome de sua fé. Ao longo de sua existência, Edviges dedicou-se incansavelmente à construção do reino de Deus na terra. Sua influência estendia-se para além das paredes do mosteiro, ecoando nas decisões políticas de seu esposo. Com uma sabedoria e determinação incomuns para uma mulher de sua época, ela não hesitou em intervir nas políticas do principado, lutando por leis mais justas e compassivas em benefício do povo. Juntamente com seu esposo, Edviges empreendeu a edificação de templos sagrados, mosteiros acolhedores, hospitais compassivos, conventos de contemplação e escolas de sabedoria. Essas construções não eram meras obras de pedra e argamassa, mas sim testemunhos tangíveis de sua dedicação à causa do Evangelho e ao serviço aos mais necessitados. Por isso, é comum vê-la representada segurando uma igreja entre as mãos, símbolo de seu compromisso com a expansão do reino de Deus e com o cuidado espiritual e material de seus filhos. A vida de Edviges nos inspira a refletir sobre o verdadeiro significado do serviço e da entrega a Deus. Ela nos ensina que a verdadeira grandeza não está na busca pelo poder ou pelo prestígio, mas sim no serviço humilde e desinteressado aos outros. Que possamos, assim como Santa Edviges, dedicar nossas vidas à construção de um mundo mais justo, compassivo e amoroso, onde o reino de Deus possa florescer em toda a sua plenitude. Aos 32 anos, em um gesto de compromisso e consagração, Edviges fez votos de castidade, uma decisão que seu marido respeitou integralmente. Após a triste partida dele, ela encontrou refúgio no mosteiro de Trzebnica, na Polônia, onde sua filha Gertrudes exercia o cargo de superiora. Foi neste ambiente de recolhimento e oração que Edviges deu passos largos em direção à santidade, dedicando-se de corpo e alma ao serviço de Deus e dos necessitados. Vivendo com o mínimo necessário de sua renda pessoal, ela canalizava o restante para auxiliar aqueles que enfrentavam privações e sofrimentos. Seu coração compassivo se inclinava especialmente para as mulheres e crianças desamparadas, buscando-lhes refúgio e oportunidades de recomeço. Edviges encaminhava as viúvas para conventos onde encontrariam abrigo em tempos de guerra, enquanto as crianças eram enviadas para escolas onde poderiam adquirir habilidades e conhecimentos úteis para suas vidas futuras. Sua misericórdia não conhecia limites, estendendo-se até mesmo aos endividados. Ao visitar um presídio em certo momento, Edviges ficou chocada ao descobrir que muitos dos encarcerados estavam ali simplesmente porque não tinham meios para pagar suas dívidas. Determinada a fazer a diferença, ela não apenas saldava essas dívidas, mas também ajudava essas pessoas a encontrar emprego e recomeçar suas vidas com dignidade. Seu empenho evitava a desintegração de famílias em um período tão desafiador como o século XIII, mantendo assim a chama da esperança acesa mesmo nas circunstâncias mais adversas. A história de Edviges ecoa como um chamado urgente à compaixão e à solidariedade em um mundo marcado pelo egoísmo e pela indiferença. Ela nos ensina que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença na vida dos outros, mesmo em meio às dificuldades e às limitações.
Que possamos, como Santa Edviges, estender nossas mãos em auxílio aos que sofrem, construindo um mundo onde o amor e a justiça reinem supremos. Assim, Santa Edviges, com toda a sua generosidade e compaixão, é reverenciada como a padroeira dos pobres e endividados, além de ser reconhecida como protetora das famílias. Sua jornada terrena chegou ao fim no dia 15 de outubro de 1243, marcando o término de uma vida dedicada ao serviço aos mais necessitados. Sua santidade foi oficialmente reconhecida pelo Papa Clemente IV em 26 de março de 1267, quando ela foi canonizada e elevada ao rol dos santos da Igreja Católica. Apesar de sua morte física, o legado de Santa Edviges continua a inspirar e a impactar gerações até os dias de hoje. Em uma homenagem especial, sua comemoração foi designada para o dia 16 de outubro, um dia após a celebração de Santa Teresa de Ávila. Modelo exemplar de esposa, celibatária e viúva, Edviges nutria uma devoção fervorosa à Eucaristia, não deixando de participar da missa dominical, mesmo nos momentos mais desafiadores de sua vida. E é com essa mesma devoção que ela conclama seus devotos a seguirem seus passos, a amar mais a Jesus presente na Eucaristia e a estender a mão aos necessitados. Em um mundo muitas vezes marcado pela indiferença e pela injustiça, a mensagem de Santa Edviges ressoa como um chamado à ação e à solidariedade. Que possamos, assim como ela, encontrar em Cristo o verdadeiro sustento de nossas vidas e manifestar seu amor através do serviço aos nossos irmãos e irmãs em necessidade. Que a lembrança de Santa Edviges nos inspire a sermos instrumentos de paz, compaixão e esperança em um mundo sedento por amor e justiça. O convento de Kitzingen surge como um marco na história da educação feminina, remontando ao tempo de Bonifácio de Mogúncia, por volta do ano de 750. Fundado como um educandário para moças, o convento foi estabelecido pela inspiração e dedicação de Santa Adeloga, cujo culto floresceu especialmente no século XII, quando sua biografia foi escrita e difundida. No entanto, foi sua sucessora, a priora Santa Tecla, que moldou definitivamente a abadia, deixando um legado que ecoaria por séculos. O programa de estudos e educação implementado nas escolas conventuais, sobretudo para jovens mulheres, encontrava suas raízes nas instruções pedagógicas de Jerônimo de Estridão, um renomado doutor da Igreja e erudito na Bíblia. Embora não tenha deixado um sistema completo de formação religiosa, suas orientações pedagógicas foram adotadas e aplicadas nas escolas das ordens religiosas ao longo de vários séculos. As deliberações do Concílio de Aachen, em 1817, sobre a educação religiosa feminina nos conventos, basearam-se fortemente nas recomendações de Jerônimo de Estridão, moldando assim a educação das jovens nas escolas conventuais até o início do século XIX. O processo de formação nessas instituições abrangia não apenas a educação religiosa, mas também a formação intelectual e prática. As jovens recebiam instrução nas escrituras sagradas, nas artes e nas ciências, além de serem ensinadas nas habilidades práticas necessárias para a vida monástica e para servir à comunidade. Essas escolas conventuais desempenharam um papel crucial na promoção da educação feminina e na formação de mulheres devotas e instruídas ao longo dos séculos. A história do convento de Kitzingen e de suas escolas conventuais nos convida a refletir sobre a importância da educação na promoção da igualdade de gênero e no empoderamento das mulheres. Elas não apenas receberam uma educação religiosa sólida, mas também foram capacitadas intelectual e praticamente, preparando-as para desafiar os estereótipos de gênero e assumir papéis significativos na sociedade. Que possamos reconhecer e valorizar o legado dessas mulheres pioneiras na história da educação feminina, inspirando-nos a continuar lutando pela igualdade e pelo acesso à educação para todas as mulheres ao redor do mundo. Edviges permaneceu no convento por quase 7 anos, imersa em um ambiente permeado pelo estilo de vida beneditino, que tinha como referência Bento de Núrcia e sua irmã Santa Escolástica. Ali, ela experimentou em primeira mão os princípios fundamentais desse modo de vida monástica, uma vida comunitária, orações frequentes ao longo do dia, meditação, leitura diária da Bíblia e uma liturgia solene que envolvia todos os sentidos. No coração desse processo educacional estava a língua latina, que as alunas aprendiam para participar das leituras comuns dos salmos e de outros textos sagrados. Além disso, elas se dedicavam à leitura das obras dos santos escritores dos primeiros séculos da Igreja, conhecidos como os Padres da Igreja. Esses textos não apenas transmitiam os ensinamentos da Bíblia, mas também ofereciam exemplos concretos de como viver a palavra de Deus em suas vidas cotidianas.
A educação proporcionada pelo convento de Kitzingen não se limitava apenas ao conhecimento intelectual, mas buscava formar mulheres integralmente, guiando-as no caminho da fé e da sabedoria. Através da imersão na espiritualidade beneditina e da instrução nos ensinamentos dos padres da Igreja, as alunas eram preparadas para uma vida de serviço e devoção, enraizada nos valores do Evangelho. Essa abordagem educacional, baseada na integração entre fé e aprendizado, continua a ressoar em nossos dias, lembrando-nos da importância de uma formação holística que não apenas enriqueça a mente, mas também alimente o espírito. Que possamos, como Edviges e suas companheiras de convento, buscar o conhecimento que nutre não apenas a mente, mas também a alma, nos guiando no caminho da verdade, da bondade e da compaixão. Na juventude, Santa Edviges dedicou-se ao estudo da Bíblia no mosteiro de Kitzingen. Para ela, esse contato com as Sagradas Escrituras não era apenas uma atividade intelectual, mas sim uma fonte inesgotável de conforto espiritual e devoção. Em uma época em que o analfabetismo era a norma e a educação formal para mulheres era rara, Edviges e suas contemporâneas desfrutaram de um ambiente excepcionalmente favorável à cultura e ao pensamento. Essa oportunidade de aprendizado não foi desperdiçada por Edviges. Pelo contrário, ela percebeu o valor intrínseco do conhecimento e da santidade combinados. Como ela mesma expressou, a santidade da vida, unida ao saber, garante à alma maior glória dos céus. Essas palavras resumem a convicção profunda de que a busca pela santidade e pela sabedoria não são caminhos divergentes, mas sim complementares, que conduzem à plenitude espiritual e à realização pessoal. O exemplo de Santa Edviges nos lembra da importância de cultivar tanto a mente quanto o coração. Assim como ela encontrou inspiração e orientação na leitura das Escrituras, também nós podemos buscar nutrir nossa alma com as verdades eternas contidas na Bíblia. E, ao mesmo tempo, podemos nos esforçar para aplicar esse conhecimento em nossas vidas diárias, tornando-nos instrumentos de amor e compaixão no mundo. Que possamos, como Edviges e suas contemporâneas, valorizar cada oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual, reconhecendo que a busca pela santidade e pelo conhecimento é uma jornada que nos conduz à plenitude de vida e à comunhão com o divino. Que possamos seguir seu exemplo, integrando fé e razão em nossas vidas, e assim, alcançar a verdadeira glória celestial. Além de imergir nos estudos e nas devoções espirituais de sua época, Edviges encontrou no mosteiro de Kitzingen uma vasta gama de conhecimentos práticos. Entre essas habilidades estava a arte meticulosa de escrever e iluminar manuscritos. Nas eras em que a impressão ainda não havia sido inventada, os livros eram obras de arte escritas à mão, adornadas com iluminuras, pequenos desenhos e decorações que conferiam uma beleza singular às páginas. Edviges não apenas dominava a arte das iluminuras, mas também se dedicava ao bordado artístico, demonstrando habilidade e destreza em cada ponto. Além disso, ela aprimorou sua voz e sua habilidade musical, dominando diversos instrumentos da época. E, para completar sua formação, recebeu instruções sobre a administração de uma casa, o que incluía a supervisão de diversos empregados, o cuidado de doentes e a gestão de hortas e jardins. Essas habilidades práticas não apenas enriqueceram o repertório de Edviges, mas também refletiam a valorização do trabalho manual e da vida comunitária que caracterizavam a vida monástica. Ela não apenas buscava aperfeiçoar sua alma, mas também se empenhava em servir aos outros e cuidar do ambiente que a cercava. Essa integração entre trabalho manual, devoção espiritual e serviço aos outros é uma lição atemporal que ressoa em nossos dias. A vida de Santa Edviges nos lembra da importância de cultivar uma variedade de habilidades e talentos, não apenas para nosso próprio enriquecimento, mas também para o bem da comunidade e o serviço aos outros. Que possamos seguir seu exemplo, buscando crescer em todas as áreas de nossas vidas e dedicando nossos talentos ao serviço do próximo e ao louvor de Deus. Edviges emergiu do mosteiro de Kitzingen com uma formação humana, cultural e religiosa de excelência. Sua biografia oficial testemunha seu notável aproveitamento, expresso em latim como bene literata, indicando sua profunda erudição e compreensão das questões culturais da época. Essa educação sólida e abrangente deixou uma marca indelével em toda a vida de Edviges. Uma das figuras-chave desse período foi sua mestra, Petrissa, cujo impacto foi tão significativo que, 2 décadas depois, Edviges a nomeou abadesa do mosteiro de Trzebnica. Essa conexão duradoura entre mestra e discípula revela não apenas a profundidade do vínculo entre Edviges e Petrissa, mas também a importância do ensino e do mentorado na formação de líderes religiosas e culturais.
A influência de Patrícia ecoou ao longo da vida de Edviges, moldando não apenas seu conhecimento e habilidades, mas também sua visão de mundo e sua maneira de servir a Deus e à comunidade. O exemplo de Edviges nos leva a refletir sobre o poder transformador da educação e do mentorado. Assim como ela foi moldada e inspirada por seus mestres, também nós podemos aprender com aqueles que nos ensinam e nos guiam em nossa jornada. Que possamos valorizar essas conexões preciosas em nossas vidas, reconhecendo o papel fundamental que elas desempenham em nossa formação e no desenvolvimento de nosso potencial máximo. Em Kidzingen, além de Edviges, também esteve presente sua irmã mais nova, chamada Mechilde, que eventualmente ascendeu ao cargo de priora, uma das autoridades superiores do convento. A presença das duas irmãs no mesmo mosteiro testemunha não apenas o profundo vínculo familiar que compartilhavam, mas também a continuidade da tradição religiosa e educacional que marcou suas vidas. É interessante notar que, mesmo séculos depois, o legado de Santa Edviges permanece vivo neste local. Registros datados de 1522 atestam a presença das relíquias de Santa Edviges no mosteiro de Kidzingen, que se tornaram objeto de devoção e veneração para os fiéis, especialmente aqueles da Silésia, onde ela é reverenciada como padroeira. Essas relíquias são mais do que simples objetos físicos, são símbolos tangíveis da presença espiritual e do exemplo de vida deixado por Santa Edviges. Elas nos conectam diretamente com sua história e nos lembram do impacto duradouro que ela teve não apenas em sua época, mas também ao longo dos séculos. Ao contemplarmos esses vestígios do passado, somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada espiritual e sobre o legado que deixaremos para as gerações futuras. Assim como Santa Edviges e sua irmã Mechilde encontraram significado e propósito em sua vida dedicada a Deus, também podemos buscar inspiração em seu exemplo para vivermos com integridade, compaixão e dedicação ao serviço dos outros. Que as relíquias de Santa Edviges nos inspirem a seguir seus passos, nutrindo uma fé profunda e compartilhando o amor de Deus com o mundo ao nosso redor. Que possamos, como ela, deixar um legado de bondade e generosidade que perdurará através dos séculos, iluminando os corações daqueles que nos sucederem. Ao contemplarmos a vida e o legado de Santa Edviges, somos levados a refletir sobre a importância da educação, da fé e do serviço ao próximo. Edviges não apenas se destacou por sua profunda devoção religiosa, mas também por sua busca incessante por conhecimento e sua dedicação ao bem-estar dos outros. Sua jornada, desde os primeiros anos no mosteiro de Kidzingen até seu papel como protetora dos pobres endividados na Silésia, é um testemunho vivo da integração entre fé e ação, entre contemplação e serviço. Ela nos ensina que a verdadeira santidade não reside apenas na devoção religiosa, mas também na maneira como vivemos nossas vidas diárias, buscando constantemente crescer em sabedoria e amor. Além disso, a presença das relíquias de Santa Edviges no mosteiro de Kidzingen nos lembra da continuidade da tradição espiritual ao longo dos séculos. Elas nos conectam não apenas com sua história, mas também com a presença viva de sua influência espiritual, que continua a inspirar e a transformar vidas até os dias de hoje. Assim, ao nos despedirmos deste breve olhar sobre a vida de Santa Edviges, somos convidados a seguir seu exemplo, buscando cultivar uma fé profunda, nutrida pelo conhecimento e pela prática do amor ao próximo. Que possamos nos inspirar em sua vida e em sua santidade, tornando-nos instrumentos de paz, compaixão e justiça em nosso próprio tempo e lugar. Que possamos, como ela, deixar um legado de amor e serviço que perdure através dos séculos, iluminando o mundo com a luz do Evangelho.